Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o candidato a vereador em Chapecó pelo MDB, Márcio Sander, para se apresentar à nossa audiência e também divulgar suas ideias e propostas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu têm até tempo máximo de 20 minutos para expor as suas ideias. Lembrando também que o tempo começa a contar a partir do momento que eu termino a primeira pergunta. Márcio, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade de cumprimentar todos, os amigos, que é uma grande família já chapecoense, o Diário do Iguaçu. Trago aqui um pouco de informação a respeito da minha disposição de disputar a Câmara de Vereadores, onde fui incentivado por amigos, por setores da sociedade, pela experiência, tanto no Executivo, no Legislativo, que adquiri, e pelo histórico aí de conhecimento da cidade do município de Chapecó. Márcio, para começarmos este bate-papo, gostaria que o senhor contasse para a nossa audiência um pouco mais da sua trajetória na vida pública, profissional e também na política. Eu sou nascido e criado em Chapecó, já aproveito a oportunidade como chapecoense nato aí de pedir o voto no 15678 e vou explicar por quê. Eu, como disse anteriormente, eu fui incentivado a retornar, eu estava focado na iniciativa privada, eu sou formado em administração, fiz pós em gestão ambiental, controladoria, direito tributário também, na parte de geografia regional também, e por longos anos eu costumo dizer que tem uma identidade muito grande também com as universidades aqui do município, onde eu convivi uma boa parte, eu fui em torno de 9 anos estudante, e depois em torno de 8 anos aqui em outros municípios, professor universitário também. Eu tive a oportunidade também de ser presidente da Câmara por 4 vezes eleito, e nesse período eu aprendi muito com os colegas, aprendi muito com o regimento interno, com a lei orgânica do município, e também as atividades no Executivo, no qual fui convidado e aceitei os desafios sempre. Experiências importantes como presidir o Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial na nossa cidade, onde todo esse desenvolvimento, quando você vê o crescimento da cidade, ele é programado, ele é discutido, e não é... Eu apenas sou um instrumento na função que estava, para discutir com todas as entidades, todos os participantes, sobre essa questão de desenvolvimento urbano, principalmente desenvolvimento econômico. Então, em 2007, no caso, eu fui presidir esse conselho, nós revisamos o plano diretor do município, como secretário de Desenvolvimento Urbano e Planejamento. Posteriormente, também tive a oportunidade de, por 2 vezes, ser convidado, me licenciei da Câmara de Vereadores para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde tive a honra de nós recebermos 2 prêmios de Cidade Empreendedora pelo Sebrae de Santa Catarina, e no que diz respeito principalmente à questão do microempreendedor. Também coordenei 2 edições da IFAP de sucesso, 2011 e 2017, que me deu uma experiência de gestão muito grande nesse sentido, além de participar por pelo menos 8 conselhos que eu me lembro. Entre eles eu posso citar que é uma área que vem desenvolvendo muito aqui no nosso município, que é o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Desenvolvimento Regional, que era do Estado de Santa Catarina. Da mesma forma, em universidades, acabei, me licenciei, ou melhor, saí agora, mas estava até há pouco tempo no Conselho Fiscal da Fundeste, representando o Conselho Regional de Administração, Conselho Curador da Universidade Federal da Fronteira Sul, também participei. Enfim, são várias situações e experiências que comecei cedo e ao longo dos anos, a identidade de ter nascido e me criado aqui também, aliado com a minha formação. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, como todos nós, mas eu sempre fui muito curioso, no que diz respeito à administração pública, alterações, regulamentações de leis, e penso que isso contribui muito com a representatividade, até porque eu estava focado, e continuo focado também, nas questões de consultoria administrativa de algumas empresas de São Paulo, outras multinacionais, enfim, e outros aqui da região, e
agora com a chegada das eleições, eu estive aqui em outra oportunidade, nós estávamos discutindo composições e a minha ideia era colocar o nome à disposição, mas preferencialmente ficar fora e ajudar nesse contexto. Eu mesmo, pessoalmente, fui convidar pelo menos 4 chapecoenses que eu considerava que teriam condições de participar, e alguns por motivos familiares, outros pessoais, outros profissionais, outros porque participam de outras entidades, então não conseguiram disputar as eleições proporcionais. Então, depois dessa coligação, onde o MDB também ficou acolhido e conversando e acertado na participação dessa coligação com o candidato João Rodrigues e o vice Valmor Scolari, eu fui convencido, né, por esses setores da sociedade, como disse anteriormente, amigos, de que essa experiência, essa vivência e até mesmo essa formação poderia contribuir para o desenvolvimento urbano, econômico e, em especial, outras ações de interesse público. Eu vou dar alguns exemplos. A Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades, prevê, Gabriel, que a cada 10 anos os municípios do Porto de Chapecó têm que revisar o seu plano diretor. E eu falei anteriormente que presidi o Conselho em 2007 e, por ironia do destino, eu fui escolhido presidente da Comissão Especial da Câmara de Vereadores em 2014, onde foi feita a segunda grande revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento e Territorial do município, né, na parte da Câmara de Vereadores, ou seja, ela foi discutida em âmbito da Prefeitura, do Executivo e posteriormente nessa comissão, onde nós, depois de vários trabalhos gravados, né, com áudio e vídeo e com acompanhamento amplo da sociedade, nós tivemos uma audiência pública com mais de 600 participantes, me lembro bem, no centro de eventos, onde eu coordenei, e de lá saiu esse grande desenvolvimento para o município. Eu até faço algum comparativo, porque esses dias encontrei um corretor de imóveis, e aí ele falando da cidade, do crescimento, e fazia 7 anos que ele está nesse meio. E aí eu perguntei para ele, né, se ele vendia muito apartamento ou imóvel acima do 15º andar. E ele disse que eram os mais procurados. E eu disse, tem as digital minha ali, né? Aliás, as duas, porque eu colaborei 2 vezes para que esse desenvolvimento fosse feito. E é uma cadeia produtiva, né? Senão, vejam bem, a partir de uma venda de um imóvel desse, só para a população entender, é o corretor que ganha, a construtora, quem vende ferro, é quem vende areia, quem vende cimento, quem vende concreto, é a mão de obra para a pessoa trabalhar, é o ISS para o município, é o caminhão que transporta, é o móveis que é colocado dentro do apartamento, é o vidro que é vendido para a janela, é a cortina depois que é colocada, é a louça para a cozinha, é o mármore que é feito. Então, toda essa corrente do piso e todas, podia falar em centenas de materiais que também compõem na questão da construção civil e também no reordenamento no que diz respeito a loteamentos, enfim, em Chapecó. Então, dentro dessa composição, que eu dou um exemplo, e o segundo seria, nós estamos tendo uma reforma tributária no país, que ela deve agora, né, o prazo de 2026, 2033, para fazer todo esse encaminhamento, gradativamente, mas os municípios vão ter um papel fundamental disso, né, porque ela desce para os estados para reformar, depois, consequentemente, para os municípios, e penso, e segundo essas pessoas que pediram da minha participação, que essa minha experiência e essa minha formação pode ajudar nesse processo. Então, o que eu tenho visto muito, e respeito todos, é porque a democracia se constrói dessa forma. Muitas pessoas que vão participar como candidato ao legislativo assumirem compromissos do executivo, né, que, por exemplo, nós não podemos legislar sobre matéria financeira. Eu fiz alguns projetos e tem mais de 700 proposições da época que presidi e que participei na Câmara de Vereadores, e é bom que hoje em dia nós possamos ter acesso a isso, né? Fica tudo arquivado na Câmara, tudo arquivado no município, entre os registros de imprensa, inclusive, e também com os documentos do trabalho que nós realizamos. Por exemplo, eu fui autor de uma lei que, para diminuir o IPTU, né, que para as pessoas com deficiência, com doenças degenerativas, que já existia depois para 2 salários mínimos e um imóvel só, claro, com limite de UFRMs, de valores, enfim. Mas nós não podemos fazer o projeto de lei, nós temos que provocar audiência pública, fazer em forma de requerimento para que o município encaminhe,
né, de sua iniciativa e que depois possa ser complementado no legislativo. Eu dou esse exemplo porque às vezes as pessoas se iludem com o trabalho, às vezes não têm obrigação de saber, e nós temos obrigação de explicar e de saber como é que é o funcionamento tanto do regimento interno da Câmara de Vereadores, como também da lei orgânica do município, que tem ali onde regra e disciplina a forma que você vai trabalhar. Né? Não adianta você vir criar uma expectativa, e a população, eu sempre tenho dito, quando tem algum questionamento, tu deve ouvir isso, né, Gabriel? Olha, a composição da Câmara de Vereadores, mas quem são aquelas pessoas? E eu sempre respondo, ninguém veio de Marte ou de Saturno. Ela saiu exatamente do nosso meio, nosso bairro, da nossa convivência, da nossa cidade, daqueles que se propuseram a apresentar a documentação necessária, naquelas que tiveram os votos necessários para a eleição, atingiram a legenda, o coeficiente eleitoral, porque a regra é pelo coeficiente eleitoral, né, e pela legenda, para fazer o número de vagas, e assim sucessivamente. Então, eu procuro fazer esse trabalho de esclarecimento e das funções, até porque com essa experiência que tive tanto no Executivo como no Legislativo, eu pude contribuir com a cidade, pelo trabalho que realizei, dei alguns exemplos aqui. Outro trabalho que eu tive e me orgulho de ter feito, participar 2 vezes, foi quando na aquisição do terreno do Pollen Park, eu estava na Câmara de Vereadores, eu liderei esse processo junto com outros colegas, para que nós pudéssemos, né, e agradecer até hoje o ex-prefeito Aldir Berdian, que acabou vendendo a metade da chácara dele lá, né, e os próprios 15% que foram desmembrados voltou para o município para que Chapecó fosse um dos 13 contemplados com um parque tecnológico, que hoje é o Pollen Park, que é um cartão de visita, e com esses grupos aí, essas famílias do Desbravale, do Deatec, da CAT, fazem com que o nome de Chapecó e que esse registro da área de tecnologia e inovação com grandes empresas nos dão essa dimensão acompanhada dos outros setores. Então, Chapecó, ela caminha com as próprias pernas e o município, né, tem sido o animador do processo, né, tanto através do Executivo, mas penso eu que o Legislativo não basta ser só um cartório para carimbar as ações. Pode acrescentar e ajudar o próprio gestor, os secretários, o prefeito, o vice, no que diz respeito a essas ações, né? Candidato, falando agora então de propostas, né? O senhor aí se apresentou, falou um pouco do trabalho realizado na vida pública e também na política. E agora, nesse período eleitoral de campanha, quais são as propostas e ideias que o senhor tem discutido com a população aí nesse período de campanha eleitoral? O que eu fui procurado, e nós poderíamos aqui falar de todas, né? Porque um se identifica, eu sou candidato do esporte, eu sou candidato da saúde, eu sou candidato dessa área social, enfim. Eu acho que o compromisso, a partir que você está lá, eu vou te dar um exemplo prático. O ano que vem, nós vamos receber o plano plurianual, ou seja, o prefeito João Rodrigues, ganhando a eleição, vai encaminhar para a Câmara de Vereadores para os próximos 3 anos dele, ou do substituto dele, se ele tiver pretensão do voo maior, que é de direito, e mais um ano para o próximo prefeito ainda que vai entrar. Esse plano de ações de metas, ele tem que ter uma participação e uma visão muito clara por parte dos vereadores. Aí todas as áreas entram, pode ser na saúde, pode ser no social, mas eu quero dar uma atenção especial e vou criar uma força-tarefa sobre isso, depender de mim, vai ser uma provocação muito grande no que diz respeito ao Hospital Regional Oeste. É compromisso do Estado? É dever do Estado, Santa Catarina? Mas nós não podemos, né, porque o cidadão quando vai lá, ele não quer saber se é do Estado, é do município, ele quer saber, a mãe com o filho com 40 graus de febre, com o pai infartado, ele quer um leito, ele quer um lugar para fazer exame, ele quer uma UTI, ele quer um médico que atenda. E essa estrutura é uma estrutura que vai completar 40 anos. Eu faço uma pergunta para a população sempre, qual é a casa do seu pai, da sua mãe, com 40 anos, quantas reformas ele teve que receber de trocar o piso, da rachadura na parede, da pintura? Não que não tenha sido feito. Ou você tem a mesma televisão que você tinha naquela época, você tem mesmo um climatizador que naquela época não tinha. Então, todas essas atribuições, eu penso que nesse plano plurianual nós devemos dar uma atenção especial e esquecer partido político, nós temos que fazer uma grande força-tarefa com as entidades empresariais, econômicas, instituições, para fazer, porque ele acaba refletindo, inclusive, no poder econômico, no setor produtivo. Porque quando uma mãe
ou um pai não consegue que o filho dele seja atendido, ele tem que fazer o acompanhamento 2, 3 vezes, voltar e remarcar a cirurgia, ele tem que acompanhar, ele deixa de trabalhar também no setor produtivo. Ele reflete lá. Além de que, e eu quero aqui parabenizar todas as obras que são feitas, né, e o prefeito tenha, como qualquer um de nós e qualquer outro dos vereadores, todo mundo tem qualidade e tem defeito, mas ele tem trabalhado intensamente, né, para que Chapecó tenha os resultados positivos, seja ele através de recursos financiados, outros de parceria com o governo do estado, né, outros de recursos próprios, para que tenha esse resultado. Então nós temos ali elevados, nós temos pavilhões, nós temos infraestrutura e asfalto, vamos ter autódromo, vamos ter uma série de coisas, que tudo isso é importante. Não desmereço nada disso. Mas a saúde, nós temos que ter um olhar mais carinhoso, mais responsável, né, independente, e sentar com os interessados do governo do estado, com os deputados, não interessa se é do partido A, B ou C, porque na hora que precisa, uma sala cirúrgica, eu duvido que um familiar desse pense, né, se o recurso veio do partido A, B ou C, se ele aceita ou não. Ele quer que seja resolvido. Então é uma das pautas que eu vejo. A segunda, eu comentei anteriormente, essa questão do plano diretor da cidade, que vai ser revisado novamente, venceu esse ano e vai ir para a Câmara de Vereadores 2025. Penso que posso colaborar e muito pela experiência que já tive sobre o assunto e também pelo conhecimento da cidade e das outras, da forma que ele foi conduzido e que a participação da sociedade em relação a isso, né? Então o governo municipal tem que cumprir a parte dele e a Câmara de Vereadores também. A questão tributária, nós vamos ter que cumprir o nosso papel. Quem não sabe vai ter que aprender sobre questões tributárias, sobre os impostos novos, sobre essa nova composição, né, para que possa dar sua colaboração na Câmara de Vereadores. O outro assunto é que nós temos que provocar e ajudar nessa questão da área de ciência, tecnologia e inovação, porque eles ajudam as empresas, ajudam o setor de saúde, inclusive. Nós podemos criar instrumentos de parceria, cada vez mais incentivar para que essas feiras sejam realizadas de todos os sentidos e movimentar a economia. Porque se tiver saúde e emprego para as pessoas, para que ela possa, né, se alimentar melhor, se ela possa estudar, e o governo cumpre com o papel dele na educação e na saúde, que é verba carimbada, você já tem um bom caminho a andar. Então é esse o nosso maior compromisso. Não adianta o cidadão vir aqui e prometer que vai construir não sei quantos postos de saúde, quantos campos de futebol e tudo, porque não é assim que funciona. Então eu gostaria de complementar dizendo que esse compromisso, Gabriel, é pelo conhecimento e que nós temos um orçamento. Por exemplo, nós temos um comprometimento de dívida também, que foi contraída pelo município, que nós vamos analisar isso no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual de cada ano, dos próximos 4. Então, eu diria que o que você mais pode colaborar na Câmara de Vereadores é você estar informado, ter conhecimento e ter boa vontade, e o que ser justo para a comunidade. O sentimento de justiça é muito importante no sentido de que as ações que sejam discutidas, e eu dei um exemplo prático agora, do que é importante e o que é essencial. Vamos lá, o que é importante? A plaquinha no banheiro, escrito menino em azul e menino em rosa, é importante. Mas o essencial é ter o papel higiênico dentro do banheiro, é ter uma tampa no vaso, é ter água, é ter a torneira, é ter toalha de papel, é ter uma iluminação, é uma chave na porta. Então, o que eu digo é a força-tarefa que eu defendo é nesse sentido, é de união para Chapecó, né, como diz mesmo, né, Chapecó acima de tudo, para que a gente possa fazer esse caminho e poder colaborar nesse sentido. Candidato, para encerrarmos, né, esse bate-papo, estamos adiantados, né, no tempo. O relógio está andando mais rápido para mim do que dos outros. Sim, aí, Gabriel. Está andando rápido para todos. Deixo então o espaço aberto em até 2 minutos para suas considerações finais. Bom, primeiro, né, eu agradecer o espaço, gostaria de falar mais sobre isso, né, sobre Câmara de Vereadores, sobre Chapecó, enfim. Eu estou com meu pai sepultado aqui, Hernani Sander, meu tio Milton Sander, meu avô Leopoldo Sander, que leva o nome da avenida, e eu tenho um compromisso muito grande, né? Quando eu ganho a eleição e participo, eu vou cumprir com a minha função. Quando eu não participo ou perco, como acontece, eu vou cuidar da minha vida, vou para a iniciativa privada, né, tratar dos meus assuntos, tentar aprender e tentar ensinar. Esse é o meu compromisso. Então, eu peço o voto, né, para vereador, para a comunidade chapecoense, no 15678, que é um número fácil, né?
Lembra do 1, depois do 5, 6, 7 e 8. Né? Que eu penso que esse grupo que me procurou e essas pessoas engajadas acreditam no meu trabalho, na minha história, na minha trajetória de vida e contribuir cada vez mais para a cidade de Chapecó. Entendo, e para concluir, né, que vocês fazem um papel muito importante dando essa oportunidade, mas é no dia a dia que a gente consegue transmitir, tanto pessoalmente como através desses meios, para a população em geral, para que as nossas ideias, a nossa história e também o que é de nosso de direito e de fato e de responsabilidade, né, sobre opiniões, palavras e votos, mas com poderes independentes entre si. Ajudar o prefeito de várias formas, votando, mas também, inclusive, fazendo emendas, dando indicações, requerimentos, proposições para ajudar nisso. Márcio, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Saúde sempre a todos. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi o candidato a vereador em Chapecó pelo MDB, Márcio Sander, que apresentou algumas propostas de campanha, além de falar do contexto político de Chapecó. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!